Estamos aqui com o juiz criminal, o senhor Omar Dantas, e ele irá nos falar a sua opinião sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite. O senhor poderia explicar o que é a Lei Maria da Penha? Bem, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. É um diploma legal brasileiro, normativo, que visa principalmente a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E quem foi a Maria da Penha? Maria da Penha foi uma vítima, infelizmente, uma vítima da violência contra a mulher no Brasil. E o caso dela se tornou emblemático em função da gravidade da situação, da gravidade das lesões. Ela chegou a ficar paraplégica em função das agressões perpetradas pelo marido, e o caso dela se desenrolou por mais de 15 anos para que fosse julgado, para que fosse decidido, chegando inclusive às cortes internacionais. O senhor poderia nos falar de onde vem e o que gera a violência contra a mulher e quais são as principais formas praticadas? Sim, infelizmente no Brasil há uma cultura muito arraigada, a cultura machista, no sentido de que o sexo masculino deve de qualquer forma se sobrepor à mulher, né? E essa cultura ela se reflete também com a violência, sendo bastante comum as agressões às vítimas do sexo feminino. Nós temos algumas formas mais específicas de violência, mas se destaca principalmente a violência física. Nós temos também a violência psicológica que ocorre, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Por que a maioria das vítimas elas sofrem caladas? Porque em função da cultura que existe no Brasil, a mulher ela assume uma posição muito passiva em relação a determinadas situações. Além disso, há necessidade do Estado se aparelhar para dar uma assistência maior a essas mulheres. Então, como há um certo descrédito no aparelhamento estatal e em decorrência dessa cultura, existe muita inércia por parte das pessoas que são agredidas, das mulheres. O que uma mulher deve fazer caso seja agredida? Ela tem que denunciar, não é? Nós só vamos conseguir mudar esse quadro caso as mulheres realmente comecem a procurar o Estado, comecem a se impor e a lutar pelos seus direitos. Nesse sentido é que foi editada a Lei Maria da Penha, não é? Elas podem procurar principalmente a delegacia, procurar o Ministério Público, procurar os próprios juízes e fazer os seus registros, né? E a partir daí serão adotadas uma série de providências. Como funciona após a denúncia? Quais são as medidas tomadas pelo Estado? Bem, a partir do registro da ocorrência policial, e hoje, inclusive a partir da edição da Lei Maria da Penha, nós temos delegacias especializadas em vários estados do Brasil. A partir do registro dessas ocorrências, essas mulheres elas são orientadas, existem profissionais habilitados para tanto, não é? E dependendo da situação, elas são encaminhadas para casas-abrigos, não é? Para os próprios juízos, não é? E também para as defensorias públicas, né, a fim de que sejam solicitadas as providências necessárias. Depende de cada situação e depende da gravidade de cada caso. Mas a própria lei ela prevê também uma série de medidas para os casos emergenciais, são as medidas protetivas, sempre visando manter a integridade física, moral, psicológica das mulheres e inclusive dos filhos também. É possível que a lei seja aplicada a lésbicas, travestis, transexuais? Da leitura da lei, se verifica principalmente que ela objetiva a proteção das mulheres. Mas todos nós sabemos que no Brasil a jurisprudência, os tribunais brasileiros vêm reconhecendo vários direitos a esses grupos citados. Então, por uma questão, sobretudo, de isonomia, né, é possível dependendo de cada situação, mas são questões que devem ser analisadas pontualmente e ainda há muito que se percorrer nesse campo, que se discutir para se definir uma interpretação dessa legislação. É possível que o agressor pague a fiança?
Sim, a priori, em se tratando, por exemplo, do crime de lesão corporal, é cabível a fiança, né? Agora, se forem crimes mais graves, o próprio Código de Processo Penal não permite esse benefício legal, tá certo? Então, depende de cada situação. Mas, a priori, caso não sejam situações muito graves, é possível a fiança, mas com o acompanhamento do Estado também. Caso ocorra o pagamento da fiança, como que ocorre a proteção fornecida à vítima? É interessante pontuar que boa parte das mulheres não desejam que os homens sejam presos, né? E essa questão da violência ela tem que ser avaliada globalmente. Não se resolve também todas as situações somente com a prisão. A fiança ela é prevista na legislação processual penal e é muito importante que a mulher se sinta segura para fazer uma nova denúncia caso a situação se agrave. Então é por isso que existem mecanismos como as medidas protetivas, inclusive com determinação de afastamento, né, e outras providências, para que junto com a própria fiança o quadro não venha a se agravar e a mulher não venha a ser novamente agredida, principalmente até o encerramento de cada processo. Por último, quais os conselhos que o senhor dá para tais mulheres que sofrem de violência no ambiente que vivem? É muito importante, como eu disse anteriormente, que elas denunciem, né? Existe, infelizmente, essa cultura no nosso país, que não é uma questão cultural inerente apenas ao Brasil, também é inerente a outros países, é um problema que se verifica em outras nações, mas é muito importante que elas tomem as providências, né? E, para tanto, também é necessário que o próprio Estado brasileiro venha a dar essa segurança para essas mulheres, né? Mas nós só vamos conseguir mudar esse quadro a partir dessas providências e dessas denúncias, né? Então, esse é o ponto. Muito obrigada, doutor Omar, e por hoje é só. Obrigada.